Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos responder as perguntas que os nossos queridos parceiros Mitzvah fizeram através do nosso grupo, aqueles que fazem parte dos parceiros Mitzvah no nosso site Beritzhak. Então, temos o nosso grupo onde foram feitas perguntas muito interessantes e nós vamos responder através deste vídeo depois de, claro, receber a permissão dos parceiros Mitzvah. A primeira pergunta é Tiago Silva, ele faz a seguinte pergunta: Rav Yitzhak, quando Hashem dá à pessoa pedra nos rins, aonde Hashem quer chamar a atenção da pessoa para a tshuvah, qual mitzvah está conectada a isso? Então, essa pergunta, ela na verdade vem de uma base, de uma, como se fala isso em português, de uma anahá, ou seja, de algo que nós sabemos e, portanto, ele faz essa pergunta. O negócio é o seguinte, nós sabemos que a nossa alma, ela se conecta com o nosso corpo, porque sem isso nós não poderíamos viver, e a diferença entre um ser humano vivo e um ser humano morto é óbvio que não é no seu corpo, porque o seu corpo continua igualzinho, sem nenhuma diferença. A única diferença entre um ser humano vivo para alguém morto é a sua alma. E a nossa alma se conecta com o corpo através de veias, assim chamando, e músculos e tendões e membros espirituais. Esses membros se conectam com os membros, veias, músculos e tendões materiais. Logo, cada vez que nós temos algum problema material em algum órgão do nosso corpo, ele está conectado de alguma maneira com algum órgão espiritual. E esse órgão espiritual, ele está conectado com alguma mitzvah ou com algum pecado que a pessoa faz. Sobre essa pergunta, quando a pessoa ela tem pedra nos rins, qual é o tipo de problema que ela tem? Então existem alguns problemas que podem estar conectados com os rins, porém, o problema principal que nós encontramos em pessoas que têm pedra nos rins são problemas que estão relacionados às relações proibidas, ou seja, uma pessoa que ela tem pedra nos rins, ela tem que pensar se ele está fazendo algo relacionado a relações proibidas, seja o ato da relação proibida em si, Chas v'Shalom, seja que a pessoa ela está fazendo o pecado de tirar sêmen em vão, seja que a pessoa está fazendo o pecado de olhar mulheres na rua, sejam elas casadas ou não casadas, e dessa maneira ele está desfrutando dos seus olhos de algo que não lhe pertence, e isso também é uma maneira de relações proibidas. Isso vem do nosso conceito, como vocês já sabem, ou ainda não, que cada vez que eu olho para algo, eu estou na verdade me conectando com aquilo. Então, eu estou me relacionando com aquele objeto ou aquele ser humano ou aquela palavra ou aquela imagem que eu estou observando. Por isso, quando a pessoa observa algo que não lhe pertence, e principalmente quando estamos nos tratando de mulheres e homens, então existe aqui uma grande proibição da pessoa observar e ter proveito de olhar mulheres. Mesmo que essas mulheres não se deem ao respeito e elas andem de uma maneira quase nua na rua, elas não cubram o seu corpo da maneira devida, o homem não deve olhar para as mulheres, porque isso sim se enquadra na proibição de relações proibidas de acordo com a Torá. Então, geralmente as pedras nos rins estão relacionadas com este tipo de pecado. Porém, existe um outro tipo de pecado que não é tão comum, porém, pode ser que ele também é a causa das pedras nos rins, que é quando a pessoa ele acaba aconselhando alguém de uma maneira errada. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele tem um negócio, mas eu não quero que ele dê certo naquele negócio dele, porque eu tenho alguns motivos que eu não quero, não importa agora quais sejam os motivos. Então, quando ele vem me pedir ajuda, eu acabo que eu dou
um conselho para ele de uma maneira errada, para que ele perca no seu negócio, para que o negócio dele não consiga ter sucesso. Então esse é o segundo motivo que as pedras nos rins, elas podem aparecer, quando a pessoa acaba aconselhando alguém de uma maneira errada. Porém, é óbvio que isso não se resume a você aconselhar alguém de uma maneira errada nos negócios. Pode ser que você acaba ensinando algo que você acha que é correto para outra pessoa, mas aquilo não é correto para ele. Isso os nossos sábios nos ensinam no Tratado de Sanedrim. Eles ensinam que a pessoa deve tomar muito cuidado para aquelas pessoas que lhe aconselham de acordo com como eles pensam. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você vai pedir o conselho para alguém, não é suficiente que essa pessoa seja alguém que já passou por aquela situação. É necessário que ela seja uma pessoa sábia, porque o conselho correto não é o conselho que é bom para o aconselhador. O conselho correto é aquele conselho que ele é bom para aquele que está sendo aconselhado. Não adianta eu falar para uma pessoa, por exemplo, que ele é manco, ele só tem uma perna, que uma maneira mais rápida de chegar até o outro quarteirão é correndo, porque ele não consegue correr. Então, mesmo que para mim a melhor maneira de chegar até outro lugar é correr, a maneira correta para ele não é correr. Então eu tenho que pensar o que é melhor para ele e não o que eu pensar para mim. Por isso, tome muito cuidado quando você pede conselhos e tome mais cuidado ainda quando você aconselha alguém para dar os conselhos da maneira correta. Não dar conselhos que acabam sendo bom para você e não para ele. E se você não sabe, então você pode falar o seguinte: eu faria o seguinte se eu estivesse na sua situação. Porém, você acabou de explicar que eu faria isso, mas você faz o que você acha melhor. Esses são os dois tipos de pecados que, como nós falamos, são duas árvores que se dispersam em várias raízes que podem causar pedras nos rins. Existem alguns outros tipos de pecados, porém eles não são tão comuns e eles são tipos de coisas que eu não falaria assim numa rede aberta. De qualquer maneira, o que deve ser feito é, em primeiro lugar, voltar em chuvá, que sempre quando nós temos algum problema, nós primeiro voltamos em chuvá, nos arrependemos dos nossos pecados. Segundo lugar, dar tzedakah, dar caridade, fazer caridade com seu dinheiro, que é a maior coisa que a pessoa pode fazer depois de voltar em chuvá, para que os seus problemas desapareçam. E, em terceiro lugar, que nem nós falamos, procurar aonde pode ser que ele está errando e, dessa maneira, melhorar. Essa é a pergunta do nosso querido Tiago Silva.